Fala, pessoal, a gente tá aqui pra reagir ao canal Eurofute ao vídeo. Entradas brutais. Esses tempos, o Donnarumma apareceu com um machucado pesadíssimo no rosto, a cara toda grampeada, e já fica o aviso, a imagem é fortíssima e vão ter outras assim no vídeo, afinal o tema são entradas brutais no futebol, é coisa pesada, não tem como evitar, beleza? Com isso dito, coitado do Donna, que ficou assim, depois que o Singo do Mônaco saiu na cara do goleiro e na hora de tentar pular por cima, ele não conseguiu recolher a perna o suficiente e acabou literalmente dando um chute com a sola da chuteira na cara do goleiro italiano. E o pior é que na sequência o Donnarumma ainda bate a cabeça no gramado com tudo. Ele foi grampeado pela equipe médica ali no chão mesmo e pelo Donna ele continuava jogando. Só que ele foi substituído pelo Safonov e depois que o jogo acabou, inclusive, ele encontrou o Singo no corredor e os dois se abraçaram. O Donnarumma tava incrivelmente tranquilo e sorrindo pro tamanho da lesão que ele teve na cara, né? E disse ainda muito simpático pro Singo. Gente, ele levou grampeada na cara no seco. O que é isso? Assim, sorrindo pro tamanho da lesão que ele teve na cara, né? E disse ainda muito simpático pro Singo. Ele percebeu pela reação do Singo de imediatamente pedir desculpas em campo, que não foi proposital, mas mesmo assim, poucas vezes a gente viu uma solada tão... Se fosse o coreano, já ia estar chorando pra caramba. Aquele coreano. Ele chorou quando ele fez uma entrada. Mas é porque, porra, caralho. Não tinha como evitar uma coisa pesada, né? Mas depois o né? Singo também fez questão de pedir desculpas publicamente pelas redes sociais, então tá tudo em paz entre os dois. O curioso é que pouco tempo depois, isso meio que aconteceu de novo, só que dessa vez não teve muita paz no final, tá? O Millwall enfrentava o Crystal Palace quando o goleiro Roberts saiu da área pra tentar desarmar o Mateta, que ia pra cara do gol ali. Só que no momento de... O Mateta! Eu também. Zero maturidade pateta. Não, quinta série total. O goleiro Roberts saiu da área pra tentar desarmar o Mateta, que ia pra cara do gol ali. Só que num momento de loucura, ele simplesmente deu uma voadora, levantou a perna lá em cima e solou a cara do Mateta também com as travas da chuteira. E muito justamente foi expulso, né? Mas talvez até pior do que a entrada foi a reação de todo mundo do Millwall em relação a isso. O técnico Alex Neil, ao invés de falar uma palavra de conforto ali pro Mateta, ele foi pelo caminho de nem foi tão ruim assim. Ele literalmente disse assim, não, isso acontece toda hora. Não acontece toda hora. O clube também foi naquela de não foi tão ruim assim e tal, mas o pior foi a própria torcida do Millwall. Depois do acidente, eles foram ouvidos cantando Let Him Die, ou Deixa Ele Morrer. Olha que negócio absurdo, cara. E no jogo seguinte, quando o Millwall enfrentava outro adversário, chegou no minuto 8 e eles foram vistos... É por isso que a pessoa tem que ir lá e falar sobre. Pra não ter essas porra aí. Sim. Gente, tinha que fazer que nem aqui no Brasil. A torcida não vai pro estádio, não. Paga multa, tem multa em cima do time, tem um monte de coisa. Que é isso? No jogo seguinte, quando o Millwall enfrentava outro adversário, chegou no minuto 8 e eles foram vistos aplaudindo em homenagem ao goleiro Roberts. Por quê? Porque foi no mesmo minuto do acidente no jogo contra o Palace. Ou seja, os caras estão comemorando a solada na cara, tratando o goleiro como herói. Um negócio absurdo e nojento, né? Bom, naquele dia, o Mateta teve que sair de maca direto pro hospital e tomou 25 pontos. E ao que parece, as travas da chuteira quase arrancaram a orelha dele fora. E ele disse que veio um cirurgião plástico, tirou fotos do local ali machucado e o cara não quis mostrar as fotos pro próprio Mateta, porque tava num estado tão deplorável que não parecia mais uma orelha, nas palavras do cidadão. Então, graças ao trabalho desse profissional ali, ele meio que conseguiu reconstituir a orelha do Mateta e vai voltar a jogar futebol normal. Vendo o lance, eu acho que ninguém chega e pensa, pô, vou entrar com a sola na cara do adversário. Ou quase ninguém, né? Mas ele foi, no mínimo, muito imprudente ali, responsável de sair daquele jeito do gol. E de qualquer maneira, esse goleiro pegou 6 jogos de suspensão e disse que estava devastado pela situação, pediu desculpas publicamente, então ele agiu de forma muito melhor que o clube ou que os torcedores, né? E ainda foi perdoado pelo próprio Mateta, que disse o seguinte: muitas emoções fazem você tomar atitudes loucas. Foi um erro, a gente aprende assim. Agora, só pra terminar, quer saber a parte mais maluca? No calor do momento, o Mateta não percebeu a gravidade da situação e queria levantar e continuar jogando, cara. A orelha dele literalmente estava pendurada, cara. Essa entrada lembra muito uma que aconteceu na Copa do Mundo de 82. Na semifinal, o goleirão da Alemanha Ocidental, que chamava Schumacher, foi sair do gol num lance parecido e acabou se chocando contra o adversário, o francês Battiston. O problema é que se tu for ver lentamente, o goleiro ainda tá uns 2 metros
metros de distância na hora que o Batistão chutou pro Nossa, gol. Ou porradão. seja, ele foi no mínimo irresponsável, Sim, mas eu não não precisava sei se não dá ter. pra afirmar que ele foi mal intencionado também. Aí o detalhe é o seguinte, a bola já tava tão longe no momento da porrada que ninguém tava olhando pro goleiro. Então não só o juiz não expulsou o goleiro Schumacher, como também não deu amarelo e nem sequer falta. Simplesmente foi tiro de meta. O Entendi. Schumacher cobrou e seguiu o jogo, cara. E tu consegue ver que a colisão foi forte pela forma como a cabeça do Batistão reage ao encontrão, né? Caralho. E como ele cai no gramado ali igual uma tábua. O tal do Batistão, coitado, perdeu 2 dentes, quebrou 3 costelas, Não, vai. sofreu... Não, gente. Não, vamos lá. O cara saiu de maca, Não. ele não deu cartão pra ninguém. Não interessa o que aconteceu. O cara saiu de maca. O cara foi derrubado, o trator passou em cima dele. Alguém viu, pô. Gente, impossível. Ah, não, gente. Ai. Nossa. Tem O paciência. tal do Batistão, coitado, perdeu 2 dentes, quebrou 3 costelas, Caralho. sofreu uma concussão e disse que passou a vida inteira com dor na coluna. Mas sabe o que é claro. pior? Que o goleiro, Nossa. além de não ter sido punido, ficou em campo e É, adivinha, a partida foi pros pênaltis e ele saiu como herói, depois de defender Ai, que 2 ótimo. cobranças, cara. Isso causou uma revolta tão grande na França que os franceses começaram a fazer bonecos do goleiro Schumacher e pendurar os bonecos enforcados nos postes de luz. Caralho. E os líderes de ambos os países tiveram que conversar pra tentar apaziguar os porque ânimos. o Pelo negócio menos ficou- o Batistão conta que ele se encontrou com o Schumacher eventualmente, eles conversaram sobre o assunto e que pra ele o Eu tô caso tá velhinho encerrado. já. Ele disse que não tem nenhuma simpatia pelo Schumacher, mas também não guarda Ai, mágoa. E se essa entrada do Também não. goleiro possivelmente foi irresponsável, mas não proposital, acabou a o que carreira, dizer do cara, Felipe né? Melo em 2010? Era quartas de final de Copa do Mundo e o Brasil pegava a Holanda. A gente tinha tomado a virada com 2 gols do Sneijder, mas nem tudo tava perdido. Tinha 20 minutos de jogo ainda pro Brasa buscar o empate, até que um jogador perdeu a cabeça, né? O Felipe Melo tinha uma fama de entrar pesado nas jogadas, tinha esse apelido de Caraca. pitbull, mas nesse momento ele não foi pitbull, ele foi só um agressor mesmo. Com o Robin caído no chão e já ali prendendo a bola, o Felipe Ele foi lá e continuou no pisou. lance e simplesmente pisou com tudo, com a trava da chuteira na coxa do holandês. Ai, que E depois do pisão, ele meio que continua ali e quer pegar a bola pra sair jogando rápido, tá ligado? Como se fosse falta pro Brasil e não pra Holanda. Ele tava fora de si e foi expulso Escroto, na hora né? corretamente, né? Foi. Mas o mais E o cara ainda chocante foi a tentou, tipo, entrevista. aqui. O cara da Holanda, se olhar, ele tentou acalmar ele. Fora de si e Pô, foi expulso na hora calma, corretamente, né? Mas o mais chocante O foi a outro tava puto. entrevista que o Felipe Melo deu depois do jogo. Ao invés de pedir desculpas pro Robin, pra Holanda, pro torcedor brasileiro, ele usou as frases mais sem caráter que um agressor pode usar, né? Ele relativizou a agressão, Acabei pisando na bola, eu toquei sim o Rubem, disse que não era pra vermelho, mas não sei se foi pra cartão vermelho a Ah, vai jogada. cagar. falou que não foi tudo aquilo, porque se ele Vou quisesse, te teria pisar quebrado então, o pra Robin. tu Eu ver. tenho força suficiente pra quebrar a perna do Rubem, ou seja, E pra completar o bingo do mau caratismo, culpou a vítima. e se você parar pra pensar, se você ver os lances direitinho, encostava nele, ele caía, pulava e dava cambalhota no campo, enfim, é difícil isso aí. Mas pelo menos ele fez uma coisa boa, que foi chamar o Robin de Rubem umas 50 vezes. Do Rubem. O Rubem 8 anos depois, em 2018, o Felipe Melo disse que pisaria no Robin de novo porque Isso, estava cara. representando uma nação. Uau, cara, que bela representação da Nem nação brasileira, hein? representa, Fazer então. uma Ele- agressão ele ainda é estúpida muito e agressivo. imbecil. Parabéns. Não? Foi só em 2020, uma ó. década depois, que o Felipe Melo caiu na real e verdadeiramente fez um meia-culpa, dizendo que nunca faria aquilo novamente, mas ao mesmo tempo disse que não se arrependia, cara. Ah, então vai É cagar. inacreditável. Ai, que saco, Curiosamente, nessa mesma Copa, a Holanda passou pelo Brasil e foi até a final enfrentar a Espanha, quando o volantão Nigel de Jong, da Laranja, resolveu Felipe melar também. Numa disputa com o Maria. Xabi Alonso, ele perdeu completamente a noção da jogada pariu. e ergueu a perna numa altura absurda, Que isso? cravando as Ai, travas ai, da ai, chuteira ai, do ai, peito do espanhol. E, cara, tem muita coisa bizarra nesse lance, né? A primeira delas sendo que o pé dele tá externo. muito longe da bola. Sim, Pô, tá a totalmente. milhas de distância ali, ele não ia ganhar esse lance nunca. cara. E segundo que alguns jogadores são tão cara de pau que o De Jong saiu levantando os braços como quem diz, foi nada, hein? Foi, mal tocou, Foi seu juiz. inocente, hein? Foi o Xabi Alonso que deu uma peitada violenta no meu pé. Terceiro que o juiz, vocês podem ver que tava com a visão meio encoberta no lance. Tinha um jogador bem verdade. na frente, né? E aí ele Verdade. simplesmente deu só um amarelo pro De Jong. Isso aí era a época sem Cara VAR, morrendo. beleza? Pros Sem saudosistas. VAR, sem Se VAR. fosse hoje, obviamente o VAR chamaria e o De Jong iria direto pro camburão, né? Mas não foi. E eu acho que essa entrada só não foi mais escandalosa porque a Espanha, no final das contas, ganhou a Copa do Mundo. Não. Se eles perdem pra Holanda, essa Ia não dar merda. expulsão aí ia ficar como um dos maiores erros de arbitragem da história. Ia. O Alonso disse que na época ele sentiu uma dor extrema no peito e que parecia que o corpo dele tinha sido despedaçado
Ai, e que susto. refeito sem que as peças tivessem sido colocadas no lugar corretamente. Ai, que Olha dó, que cara. insano, Feito, cara. né? E ele disse que na Sim. comemoração do título, Não tava dando os jogadores dor. jogando água um no outro ali pra brincar, né? Ardeu tudo. Só isso aí já era o suficiente pra doer. Enquanto o De Jong deu uma entrevista muito bem humorada sobre esse tema e disse que ele tentou ir na bola, tá? E que ele nunca conversou Que com o bom. Xabi Alonso, mas que ele acha que o Xabi Alonso não se importa muito, afinal, no final das contas, ele foi campeão do mundo. Então, Porra, o que é uma nada a ver, solada cara. no peito se você tá levantando o título da Ah, Copa, eu né? daria puta, Você não foda-se. tomaria uma Deixa eu ver. travada no meio da costela assim pra ganhar a Copa do Pois é, Mundo? cara. Provavelmente que sim. Já o Deixa eu árbitro lavar. daquele dia, o Howard Webb, disse que o amarelo não foi por medo de expulsar alguém numa final de Copa, É que ele não viu, Foi né? pelo ângulo dele que tava encoberto e realmente a gente consegue ver que tava, né? E aí ele disse que vendo melhor o que aconteceu depois, Ele teria sim, dado. era pra ter expulsado o De Jong. Agora falando de uma entrada que foi realmente de propósito, Que, de confissão gente? pública Tô muito mesmo confusa, e que porque quase confissão acabou com a pública. carreira do pai do Haaland, o Ah. Alf Inge Haaland. Mas pra falar dessa entrada, a gente tem que contar um pouquinho mais da história da treta, porque ela vem lá de trás. Tudo começou em 97, em uma partida entre o Leeds e o Manchester United. O United tinha o polêmico e às vezes agressivo Roy Keane. E o Roy foi dar uma entrada no Roy Haaland, Keane. mas acabou levando a pior e ele mesmo se machucou. Nisso a gente consegue ver pelo replay que o Haaland pai foi ali pra cima do Roy Keane, acusando ele de estar fingindo uma lesão pra fugir da falta cometida, sendo que na verdade foi seríssimo aquele lance. O Roy Keane rompeu os ligamentos do joelho e chegaria a ficar um ano fora dos gramados. Cara, Então que durante merda. todo esse tempo de recuperação e até depois de já recuperado, por anos o Roy Keane guardou rancor desse momento e secretamente... É verdade. você Agora, lembra, viu? Agora, pensando, que a gente viu sobre isso, né? Sim. Agora pensando, eu tenho ranço até hoje da menina que zoou de mim quando eu quebrei a perna, Sério? porque todo mundo achou que elas pensaram que eu tava fingindo. Eu caí ridiculamente, né? Nunca que, tipo, ai, nossa. Aí achou que era um drama, até me jogaram no chão e ficaram me imitando, assim, tudo bem também, né? Mas eu tenho ranço até hoje. Mas eu iria dar uma cotovelada Não ia. pé, assim, nela. ia. Não ia, mas tem o ranço até hoje. Ele poderia ter o ranço dele, aí não, aí quer descontar, aí quer não sei o Quer quê. machucar outra pessoa. Recuperado, por anos o Roy Keane guardou rancor desse momento e secretamente planejou uma vingança. Nossa, Então esse é todo o contexto pra essa voadora criminosa que o Roy Keane cometeria em 2001, De propósito. 4 anos depois. Ele vai na altura do joelho do pai do Haaland ali, né, de cima pra baixo, com as travas, com o único objetivo de quebrar o cara no meio. Obviamente, o Roy Keane foi imediatamente expulso, Vale a pena, ele foi sério? suspenso Ah. por mais partidas e ainda multado depois disso. Até porque, francamente, era daí pra delegacia, né? Mas se liga só que ele inicialmente foi multado só em 5 mil libras e 3 jogos. Só? Uma piada, né? O mesmo número de jogos que eles queriam suspender o Matheus Cunha recentemente por ter tirado os óculos de um segurança do Ipswich. Caralho. E de acordo com a autobiografia do Roy Keane, ele não se arrepende. Ele me irritou quando abriu a boca. Eu jogava contra um idiota absoluto. Eu queria machucar ele, ficar de pé do lado dele e dizer: toma essa, seu bosta. Não me arrependo Uma merda de disso, pessoa. mas eu não queria lesioná-lo. Não queria lesioná-lo. Não queria. Meu Não, irmão, a queria tua tudo, entrada sim. era pra ter quebrado a perna do cara no meio. Sim. Depois dessa declaração, aí sim que o Roy Keane foi multado em 150 mil libras por ter basicamente admitido que armou o golpe, né? E em 2023, mais de 20 anos depois, o Roy Keane ainda manteve a postura arrogante de negar que tenha sido uma entrada tão forte. I don't think that tackle was that bad. I really don't. I know it looks bad. You know when a player does a somersault? It was knee high though, wasn't it? I was never going to injure him in that tackle. You can't injure a player with that type of tackle. Já o Haaland pai disse que é triste ver que o Roy não se desculpou, que ele tinha intenção de machucar mesmo. E depois dessa entrada, o cara conseguiu jogar mais apenas 5 partidas na carreira antes de desistir do futebol e pendurar as chuteiras. Aí, hoje em dia, Verdade. o Haaland filho, Legal né, o que tem um Haalandinho, filho que tá joga. adorando de meter gol na Inglaterra e o Roy Keane continua amargurado, não deixou de lado seu rancor, aproveitando toda a situação pra criticar o Cyborg. Mas e quando um jogador sofreu uma pancada tão forte que ele teve que grampear a orelha e continuar jogando assim mesmo? Isso aí a gente contou nesse vídeo sobre coisas esquisitas que os jogadores usaram em campo e vale a pena assistir porque tá muito curioso e tem até um jogador usando um absorvente no meio da partida. É uma loucura que demais que a deve gente... ter sangrado. É, deve ter sangrado pra caramba. Caralho. A situação da pessoa. É bizarro, a galera, tipo,
tipo, eu entendo do fogo da situação, mas isso pra mim é ódio no Eu coração. também acho que isso é ódio, isso aí é é... raiva acumulada. E eu acho que é pessoa que não tem caráter. É coisa ruim. Desculpa, gente, é uma pessoa que não tem Você caráter. querer, tipo, não importa, se no calor da emoção você sair né, estapeando, que nem, tipo, briga Aham. organizada, você fala, gente, não. Não. Ai, no jogo, ai, deu um carrinho. Agora, pegar e dar-lhe a chuteira. É alguém assim, depois que já foi tudo, ainda dizer que não foi nada. É. Ai, gente, desculpa, tem paciência. Não, sério. É que nem o cara que meteu o pé no peito do outro. Gente, Você sem tem que condição. ser um Roy Keane uma vez na vida. Eu fui, no caso, caída. E nem por isso eu tô, tipo... Ai, quero me vingar da menina, É, de ódio. pô. Pô, eu quebrei a perna, fiquei no hospital internado, fiz cirurgia, a porra toda. Ela me zoou, aquela vaca, entendeu? Na hora. Aquela vagabunda. Mas eu posso o quê? Fazer? Xingar. E ter raiva. Sim. Não vou me vingar e vou dar um coice nela pra ela cair e se quebrar, entendeu? Mas Nada a assim, ver. gente, Gente, isso é o que coisa eles ruim. fazem, É coisa ruim. e aí depois nega ainda, tipo, falta de caráter. Nada, deu nada. Foi um chutinho Eu na já- esquina. Não, eu jamais Ai, gente, desculpa, lesionaria não dá. uma pessoa assim intencionalmente. Ai, desculpa. Não foi uma entrada pra lesionar. Gente, o cara parou Vai de jogar cagar. depois de Desculpa, vai depois cagar. dos 5 jogos que ele se recuperou, ele se aposentou. Até desistiu. Ele destruiu, literalmente destruiu a carreira. É, de não, um mas cara. ele falaram que ele também tinha um negócio que era no outro joelho, não era ele? Sim, mas mesmo assim. Ajudou, né? Deve ter Acho dado um que deve incentivo, ter porque ele teve que ficar ajudado. parado um tempo. ali. Caraca, gente, que loucura. Enfim, esse foi o react de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito aí. compartilha pra ajudar. Valeu. Bye. Famoso cínico. Esse é Exatamente, Rodrigo Cine cara. 15.